No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia e de tantos outros livros. Bom, primeiro, antes de falar, diretamente sobre sua obra, vamos falar um pouco sobre o que pode mudar na tua vida ler C.S. Lewis e o que isso pode trazer de melhor para a tua educação e para o teu conhecimento de forma geral. Bom, eu me chamo Arthur e o C.S. Lewis teve uma parte importante na minha conversão. Eu desde pequeno lia as Crônicas de Nárnia, também gostava dos filmes, que foi uma boa apresentação, embora os filmes sejam bem ruins em comparação com o livro, mas também é um bom meio de introduzir na obra, né, desse grande escritor inglês. E também quando eu comecei meu processo de conversão, o Cristianismo Puro e Simples foi um livro que me ajudou bastante, e o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz também, é um livro que eu gosto bastante. Embora o Cristianismo Puro e Simples, ou mero cristianismo, eu não seja tão fã da obra assim por causa da ideia geral, é um bom livro ainda, é um livro razoável. E as Crônicas de Nárnia, né, a grande obra do Lewis, é sem dúvida um dos meus favoritos dele, junto com a Abolição do Homem, mas nós já vamos entrar nas obras dele. Vamos falar um pouco antes da ideia geral do Lewis, um pouco brevemente da vida dele, contextualizar para vocês, para quem não conhece o C.S. Lewis, né? Imagino que a grande maioria de vocês já conheça, ou se vocês não conhecem, então, vamos passar a conhecer agora. Bom, C.S. Lewis ele nasce em Belfast, que é na Irlanda do Norte, e é uma região que é bem complicada porque tem muita briga política entre a Irlanda do Norte e a Irlanda por ser católica, a Irlanda do Norte por ser anglicana. Então isso já depois da Revolução do Henrique VIII, né, do anglicanismo. O C.S. Lewis ele nasce no finalzinho do século XIX ainda e vive a grande parte da vida no século XX, né, e falece também no século XX. E ele tem uma infância um pouco conturbada, passando por essas escolas que ele tem uma educação que não é realmente uma educação boa, ele sofre muito, questão de violência também na escola com o professor dele. Depois ele vai ter um tutor que vai ajudar bastante ele, principalmente nesse passo da educação clássica, né? E depois então ele vai ir para a guerra, para a Primeira Guerra, né? Assim como o Tolkien, né, que também é um grande amigo dele, que já vai entrar na história dele, também esteve na guerra, né? E inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre Tolkien também, que fica a recomendação, vou deixar no card o vídeo para vocês verem, quem tiver interesse no Tolkien também, que era um grande amigo do Lewis, né, escritor do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tantos outros livros incríveis de fantasia. E ele vai para a Primeira Guerra, então ele volta da Primeira Guerra, isso já marca ele profundamente, e mesmo quando ele volta um ateu bem convicto, e ele vai virar professor em Oxford de literatura. Então, depois ele vai ser professor de literatura medieval também, mas ele começa sendo professor de literatura inglesa e literatura clássica, né? Tem essa parte da educação clássica da literatura. Ele vai ser um estudioso muito grande do Shakespeare, do John Milton, desses ingleses do período moderno, do século XVI, século XVII. Então ele vai ter um conhecimento muito grande nessa área. Também vai começar a ter um interesse pela literatura medieval. Então depois ele vai virar professor de literatura medieval. Então ele também tem um conhecimento aprofundado na questão do medievo, toda essa parte da Idade Média, essa questão toda da literatura medieval, realmente dos romances de cavalaria, essas lendas arturianas, toda essa questão então vai ser de grande conhecimento dele. E ele vai se aprofundar principalmente nessa questão de literatura. Ele vai ser um grande escritor, né? Realmente a escrita dele, a gramática dele, a retórica dele é muito boa. É um grande escritor, é um grande apologeta também, depois vai se tornar, né? E ele vai começar então essa parte da carreira acadêmica dele como professor em Oxford e de literatura inglesa e literatura medieval. Vai ser um grande professor de literatura medieval também. E ele vai passar por um processo de conversão, porque em certa altura da vida dele, ele acaba conhecendo o Tolkien, né, que era um professor de Oxford também, como ele. E o Tolkien ele era um linguista católico, muito tradicionalista, muito devoto, um católico muito devoto também, um estudante das línguas, muito convicto também dessa questão do mito, né? E o Tolkien vai apresentar para ele essa questão do mito, de que o mito ele não é falso por si mesmo, mas o mito ele é verdadeiro enquanto ele transmite uma verdade que é universal, né? Então o mito com M maiúsculo, digamos, que seria o mito principal da história humana, é o Evangelho, é a história do Cristo, né? E não é porque é um mito que ela é uma história falsa, né? Porque mito, que vem lá do grego, que é mitos, simplesmente quer dizer história, né? É simplesmente uma narrativa, ela não quer dizer que é verdadeira ou falsa, é simplesmente uma narrativa, né? Então se eu venho aqui e conto uma história do meu dia a dia, o que aconteceu no meu trabalho, eu estou contando uma história, eu estou contando um mito, né? Ele não é necessariamente falso.
E o Tolkien apresenta isso para o Lewis, né? E o Lewis, que já era um estudante da parte de literatura clássica, literatura medieval, vai começar a refletir em cima disso, né? E quando a gente vai para a parte da mitologia, realmente até aqueles mitos que são anteriores ao Cristo, eles são verdadeiros na medida em que eles refletem o Evangelho. Então, as verdades universais que estão no Evangelho. Então, toda a questão da virtude que está no Evangelho, né, a parte dos mitos que é verdadeira, ela é verdadeira enquanto reflete a virtude que está no Evangelho, enquanto reflete a lei natural que está no Evangelho. A lei natural, que também é uma coisa importantíssima aqui na obra do Lewis, né, que a gente conhece, ele vai ser um grande apologeta da lei natural, principalmente na obra The Abolition of Man, né, a abolição do homem, e também no cristianismo puro e simples ele vai entrar bastante nesse tema, que é muito interessante e é um tema fundamental para quem é cristão, para quem estuda mais a fundo a filosofia, e é basicamente o que rege nós humanos, né? A lei natural, que, entrando brevemente, é a capacidade natural que nós temos enquanto homens de discernir o que é bom do que é ruim. É basicamente isso. Então nós pegamos uma ação e nós naturalmente sabemos que aquilo é bom ou que é ruim, né? É por isso, por essa lei natural, que, por exemplo, as pessoas, os indígenas, né, do período pré-colombiano, por exemplo, poderiam ser salvas mesmo sem conhecer a doutrina cristã, porque pela lei natural elas sabem o que é certo e o que é errado, né? Então Deus julga com base nisso as pessoas que não conhecem o cristianismo, com base no quão reta foi a vida delas, com base naquilo que elas conheciam, né? Então essa é a lei natural, é a lei natural que nós temos, por isso que é natural, né? Natural porque é da natureza do homem a capacidade de distinguir o que é certo do que é errado, é a razão, né? Nós somos animais racionais, a parte da razão é a lei natural, que é distinguir o que é certo do que é errado, né? Então essa parte é muito importante também na obra do Lewis no geral, né? Não só a parte do cristianismo como uma doutrina cristã, mas essa parte da lei natural no cristianismo ele vai defender muito forte, é uma questão muito presente na obra do Lewis, né? Então o Tolkien vai apresentar essa questão do mito para ele, e ele vai começar a refletir em cima disso. E ele também vai ter contato com o Phantastes, do George MacDonald, que é um outro livro espetacular também, eu gosto muito dessa obra. E isso vai abrir os olhos dele também para a questão da fantasia e da mitologia. Então é uma outra obra também que é muito influente na vida dele. E outra obra muito influente na vida dele também é O Homem Eterno, né? O The Everlasting Man, do Chesterton. O Chesterton, que também, eu não vou entrar a fundo aqui na obra do Chesterton, mas nós temos já um vídeo no canal que eu também vou deixar no card para vocês, né? Que é sobre como ler Chesterton, né? Quais livros começar a ler. Então, né, tá relacionado também com o Lewis, né? O Lewis, o Tolkien e o Chesterton formam um trio excelente ali para todos conhecerem, né? Não tem como conhecer um sem conhecer o outro em certa medida, assim, nem que seja por nome, né? Então fica a recomendação também para vocês conhecerem a obra do Chesterton. Então ele vai ter o contato com o Everlasting Man, né? O Homem Eterno, que é uma obra do Chesterton, que ele basicamente é uma obra de antropologia, de história, que ele vai falar sobre, né, o homem, sobre Cristo, né? Sobre a diferença do animal para o homem, do homem para Cristo. Vai falar disso ao longo da história. Então é uma obra espetacular também, O Homem Eterno, do Chesterton, e vai ter muita influência na conversão do Lewis. E o Lewis vai se converter então para o anglicanismo, né? Uma coisa que o Tolkien vai ficar muito chateado com ele é que ele vai se converter para o anglicanismo. Mas mesmo ele se convertendo para o anglicanismo e não para o catolicismo romano, né, ele ainda vai defender doutrinas que são muito católicas, como a questão do purgatório. Então ele vai ter uma obra só sobre isso, que é o Grande Divórcio. Então ele também tinha uma devoção especial por Nossa Senhora ao longo da vida dele, pelos apóstolos também muito grande, né, por São Pedro. Ele tinha um interesse muito grande em São Pedro, tanto que o Pedro das Crônicas de Nárnia recebe esse nome em homenagem a São Pedro, né? Então essas figuras todas do catolicismo que são bem mais católicas do que anglicanas, né, digamos assim, ele vai ser muito particular do Lewis, né? Então essa questão do purgatório acho que é a mais evidente de todas, que é uma questão que é muito católica e que ele, como anglicano, também vai abordar na vida dele e nas obras dele, né? Isso que é muito interessante. Então tem essa obra que é o Grande Divórcio, que é uma obra muito boa também, já fica a recomendação, que é o Lewis, né? Ele vai contar de forma ficcional, né? Mais ou menos ficcional, mas tu percebe que é uma obra apologética também do purgatório. Então é muito interessante, já fica a dica de um livro que é o Grande Divórcio. Então é basicamente esse o resumo da vida do Lewis. Depois ele vai continuar escrevendo bastante coisa. Depois que ele
tem esse processo de conversão, né? Que até aí é o principal que a maioria das pessoas não sabem sobre o Lewis, né? Porque sabem que ele é um grande apologeta, mas não sabem esse percurso até ele se tornar um grande apologeta. Então ele vai começar a escrever diversas obras em apologia ao cristianismo, né? Durante a Segunda Guerra, então ali em 39, 40, 41, ele vai começar a fazer as transmissões na BBC, aquelas famosas transmissões, né, dele pela rádio, que depois vão virar o cristianismo puro e simples, ou o mero cristianismo, né, que é o título original em inglês, mero cristianismo, que é uma das obras mais conhecidas dele, né? Eu diria que a segunda obra, eu acho que só perde para Nárnia. Tá aqui atrás também o Cristianismo Puro e Simples, que é uma obra muito boa, mas eu realmente não gosto muito da ideia dessa questão do mero cristianismo, porque não é mero cristianismo, né? Eu sou católico, e como católico piedoso que eu sou, eu não posso concordar com essa questão do mero cristianismo, né? Porque não existe um mero cristianismo, existe o cristianismo verdadeiro e existem vertentes heréticas que estão no erro, né? E essa é a minha opinião e a opinião de qualquer católico que realmente é católico, né? Isso não quer dizer que nós devemos desprezar completamente as outras pessoas. Tô eu justamente agora fazendo um vídeo sobre o C.S. Lewis, que era um anglicano, né? Que vai morrer como anglicano, né? O Tolkien, que era o amigo dele católico, vai ficar a vida inteira batendo nele para ele se converter, inclusive quando ele está lá morrendo. O Tolkien leva o filho dele, que se tornou padre, né, para confessar o Lewis recusa, então o Lewis definitivamente não se tornou católico em momento nenhum da vida e morreu como anglicano. É um anglicano muito tradicional, né, dentro da igreja da Inglaterra, com várias devoções católicas realmente, mas morreu anglicano. Né? Mas isso não anula uma coisa da outra, certo? A obra dele não deixa de ser melhor ou pior por essa questão, essa parte principalmente do estudo literário que ele faz, né? Então, claro, essa questão da apologia ao cristianismo, né, eu como católico vou discordar em vários pontos de obras que ele faz essa apologia ao catolicismo, como o mero cristianismo, né? O cristianismo puro e simples. Mas não deixa de ser uma obra muito boa, é muito boa para introduzir também no cristianismo. Quem está num processo de conversão é interessante, porque ele vai explicar alguns temas que são bem introdutórios e que às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Então ele vai falar dessa questão da lei natural, vai falar de Deus, sobre a natureza de Deus, a Santíssima Trindade. Uma das analogias que eu mais gosto para entender a Santíssima Trindade é que ele faz no cristianismo puro e simples, né? Que ele fala de Deus como se fosse um cubo, né? Então o cubo tem 6 faces, embora não sejam 6 pessoas divinas, né? São só 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele faz essa analogia com o cubo, que cada uma das pessoas é uma face, então é um quadrado, né? E cada uma dessas faces unidas então formam um cubo que vai ser Deus, né? Então é um só Deus em 3 pessoas. Parecida com a analogia que São Patrício faz, por exemplo, né? Essa questão da analogia de São Patrício é muito legal também, que ele fala ele mostra o trevo, né? São Patrício, que inclusive evangelizou a Irlanda, que é a terra do C.S. Lewis, ele faz essa analogia com o trevo, né? Então o trevo tem 3 folhas, cada uma das folhas é uma das pessoas divinas, e o trevo no todo é Deus, né? Que é um só em 3 pessoas. Então tem o mero cristianismo, que é o compilado das transmissões que ele fez no rádio. Tem outras obras apologéticas, né, em relação ao cristianismo que também são interessantes. Essa do Grande Divórcio é muito boa também. Ele tem o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz também, tá aqui atrás, que é um livro que eu gosto muito, né? O Tolkien não odiava completamente, mas o Tolkien detestava a ideia dele se passar pelo diabo na história, né? Querendo ensinar, claro que ele quer ensinar algo bom, mas se passar pela pessoa ruim ali na história, realmente o Tolkien não gostava da ideia, e o Lewis inclusive dedica o livro pro Tolkien, né? Mas o livro é muito bom, é realmente também para quem está nesse processo de conversão, para entender um pouco como funciona essa questão do mundo espiritual, né, desse combate que nós devemos ter. É muito interessante, né? Para quem não conhece, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é basicamente um diabo, né? Um demônio mais velho ensinando através de cartas um demônio mais novo, o pupilo dele, o aluno dele, como que ele faz para tentar, né, o cliente dele, né? Então ele vai ensinando, ó, tu tenta aqui desse jeito, tenta daquele jeito, que é para perder a alma, né? Então é muito interessante. Inclusive no final tem o discurso, né, do diabo, que é algo maravilhoso, sério. Esse discurso que tem no final do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é um discurso que resume basicamente a educação moderna, né, e o que é o mundo de hoje. É maravilhoso, sério, leiam. É muito bom. Se não quer ler tanto pela ideia das cartas do diabo ensinando ao outro, lê pelo discurso final, que já vale o livro inteiro. É realmente algo excepcional.
Outras obras que ele tem, então, até eu recomendo agora, vou fazer brevemente uma lista de leitura aqui que eu acho interessante. Para quem quer conhecer a obra do Lewis mesmo, tem que começar pelas Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia vai ser uma obra ficcional, né? Então ele vai basicamente contar a história dessa história que se passa em Nárnia, né? Esse Nárnia que seria um mundo imaginário, e lá os personagens referenciam claramente Jesus Cristo, os apóstolos, o diabo, né? Então isso é muito claro na história, é algo que o Tolkien não gostava, né? E eu realmente acho que essa questão simplesmente da alegoria tão pobre assim, né? Eu acho que é algo que é realmente mais pobre do que o Tolkien faz na obra dele, mas não deixa de ser muito bom. Inclusive para as crianças, né? Foi por onde eu comecei, inclusive, é muito bom porque tu já vai apresentar a história de uma forma que cative a criança e vai apresentando também a questão do mundo real, né? Do evangelho, da história, de como é que funciona a questão da lei natural, das leis divinas. Isso vai sendo introduzido no imaginário da criança. Então, realmente é muito bom as Crônicas de Nárnia para quem quer começar, principalmente para as crianças e para os mais jovens. A trilogia cósmica também que ele escreveu é muito boa, né? Que vai ser a trilogia cósmica, ela é futurista, né? Então vai ter planetas, viagens espaciais, mas ele vai basicamente fazer uma crítica e uma explicação do mundo moderno em forma ficcional. né? Outros livros, então, que eu acho muito bom. A Abolição do Homem, eu acho que é o meu favorito dos livros que eu já li. Realmente é muito bom, ele vai fazer uma crítica a toda a educação moderna, a questão dos professores e dos educadores hoje em dia destruir a lei natural e destruir o sentimento e a vontade das crianças e dos jovens que são educados. Né? Ele vai mostrar como que voltar para a lei natural vai realmente trazer de volta a educação e os homens, né? A abolição do homem é isso, né? Quando você abole a questão da lei natural e da vontade do homem, você está abolindo o homem. É o homem sem peito que ele fala no livro, né? Então, é realmente uma obra excelente, eu recomendo muito. Principalmente nessa questão de educação clássica, de cultura clássica, de educação, de maneira geral, é muito boa. Não é uma obra que é muito difícil de ler, ela é curta, tem 3 capítulos, 90 páginas, assim, é bem curta também. Acho que vale muito a pena. O Grande Divórcio também é outro que é muito interessante, que ele vai tratar dessa questão do purgatório. Tem as obras ficcionais que eu já mencionei, Nárnia e trilogia cósmica. Tem alguns outros livros que ele vai fazer, ele vai recontar algumas histórias, então tem o Regresso do Peregrino, por exemplo, tem o Até que Tenhamos Rostos, que vão ser releituras de mitos gregos e de outras histórias cristãs, o Peregrino, né? Então, também são interessantes, mas eu não acho que seriam as melhores obras dele. Ele também, como crítico literário, é muito bom, então ele tem um livro que é o Sobre Histórias, ele tem também um Experimento em Crítica Literária, que são 2 livros que são sobre crítica literária, que são excelentes, então eu recomendo muito. Essa questão dele como crítico literário, como realmente um professor de literatura clássica, são muito bons. Então, esses 2 livros. Também tem o prefácio dele, é o Paraíso Perdido, que eu acho que é o melhor prefácio. É realmente um livro bem grande, assim. Tem várias páginas, o prefácio dele para o Paraíso Perdido, do John Milton. Também é muito interessante. Ele é um conhecedor muito bom também, muito grande do John Milton e do Paradise Lost. Né? Outro livro também que eu trago a recomendação que eu gosto muito é A Imagem Descartada, que é um compilado de textos do Lewis sobre a cosmovisão medieval e a literatura medieval. Essa obra que ela está esgotada já no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Essa edição aqui vocês não encontram mais por menos de R$ 300 por aí na internet, mas eu consegui achar a edição em inglês, para quem lê inglês, então eu vou deixar na descrição. Assim como todos os assim como todos os livros que eu estou falando aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês conferirem depois, né? Eu vou deixar a edição em inglês desse aqui também. Então fica a recomendação também, Imagem Descartada, para compreender a visão medieval do mundo. Então são basicamente vários textos e artigos que o Lewis tem sobre a visão medieval do mundo, da literatura medieval principalmente, dos grandes filósofos e personagens da Idade Média. É muito interessante também. Tem um outro volume que é muito interessante, que é o Clássicos Compilados do C.S. Lewis. Também tem a versão em português, que foi publicada, e tem a versão em inglês também, que foi publicada, né, originalmente, que é um compilado das principais obras dele. Então vai ter o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o Cristianismo Puro e Simples, o Milagres, que também é outra obra muito boa também. O Milagres está aqui também, esse do Peixinho aqui, o Milagres, também é um livro muito bom de apologética dele. Vai ter alguns outros livros pessoais também, como O Problema da Dor e a Anatomia de um Luto, que também são obras excelentes. O Problema da Dor é muito bom.
E tem também o livro dele Surpreendido pela Alegria, é o Surprised by Joy, que vai ser um livro mais biográfico dele, né? Então ele vai contar mais da vida pessoal dele, que é muito interessante. Tem vários livros que são compilados de cartas dele também, o Cartas a Malcolm, o compilado de cartas do C.S. Lewis também. São basicamente cartas dele para pessoas, enfim, também fica a recomendação. Mas de modo geral, acho que o principal de C.S. Lewis para quem quer ler é realmente a Abolição do Homem, o Grande Divórcio, o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, o Milagres também fica a recomendação, a Imagem Descartada, muito bom também, Nárnia, a trilogia cósmica também, né, é muito bom. Tem os Quatro Amores também, né, que ele vai falar sobre os amores ali. Não é uma obra que eu conheço tão a fundo para dar uma crítica geral, mas fica também como curiosidade a questão, né, dos Quatro Amores. Realmente acho que não é o ponto forte dele essa questão filosófica, apologética dessa área da filosofia, né, que eu acho que vai ser melhor tratada pelos católicos como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho principalmente. Então, mas fica a dica também dos Quatro Amores. Também é um outro livro bem conhecido dele que não poderia passar batido, né? Seriam basicamente esses os livros. Eu vou deixar o link deles todos selecionados na descrição. Também vou deixar um link com a página só do C.S. Lewis, com mais obras dele, para quem quiser olhar também. A gente aqui no canal, né, eu sou parceiro da Eclese e das editoras do Grupo Sedete. Então vocês entrando pelos links das livrarias que estão aqui na descrição e usando o cupom ARTUR5, que vai estar aqui na descrição também o cupom para vocês copiarem e colarem lá na hora da compra, vocês ganham 5% de desconto. Também ajudam eu aqui a estar produzindo mais vídeo para vocês sobre essas obras de C.S. Lewis, de Tolkien, Chesterton e tantos outros escritores, certo? Vai ficar aqui também no final do vídeo a recomendação do vídeo do Tolkien e do Chesterton, que são grandes homens também que fazem parte da vida do C.S. Lewis e muito importantes para a conversão dele. Fica também a sugestão para vocês irem lá e ver, também conhecer a obra desses dois grandes escritores do século XX, importantíssimos para a história da humanidade. Se inscreva no canal, quem gostou do vídeo, quem quiser mais, a gente trata bastante sobre educação clássica aqui. Vamos tratar bastante ainda sobre o C.S. Lewis, vem coisa aí no futuro muito legal sobre o C.S. Lewis por aqui. Então se inscreva no canal, já manda esse vídeo para aquele amigo seu que é cristão, que é católico, que é anglicano, que gosta do Lewis ou que não conhece, que você acha que deveria conhecer, né? Deixa para ele essa recomendação para ele conhecer esse grande escritor também. Se inscreva também na minha newsletter, quem tiver interesse eu mando vários textos lá toda semana sobre educação, sobre literatura, bastante coisa, fica a recomendação. Deixa o like também aí para ajudar, né? Deixe seu comentário se tiver alguma crítica, alguma sugestão também, eu vou estar lendo todos aqui, certo? É isso então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.